Vamos lá com o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Cláudio Rezende está na área e Gustavo Scarpa também está na área, né, Rezende? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, boa tarde aos nossos comentaristas aqui no Rádio Esportes. Nesse último sextou do ano, gostei, viu, Cirilo? Hoje no início aí do programa, é isso mesmo. E o Gustavo Scarpa já está na área, está no Brasil, né? Chegou hoje pela manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E chegou animado, né, para passar primeiramente as festas aí do Réveillon no interior paulista e depois, semana que vem, chega a Belo Horizonte para se apresentar ao Atlético. Inicialmente tem aqueles trâmites burocráticos, né, para exames médicos e tudo mais. E no dia 8 de janeiro, data da apresentação do elenco para o início da pré-temporada, o Scarpa estará por aqui. Inclusive, na chegada, em uma entrevista rápida ali aos colegas do Globoesporte.com, em São Paulo, o Gustavo Scarpa destacou a importância do Filipão nesta vinda dele, né? O Scarpa que trabalhou com o Filipão, os dois se conhecem bem. O Filipão sabe onde o Scarpa se sente mais à vontade. Ele sabe que o Filipão gosta da bola parada, do estilo de jogo dele. Então o Gustavo Scarpa chega aí para ser reforço do Atlético, como a gente já vinha anunciando na Itatiaia, contrato de 4 anos. O Galo não fez nenhuma loucura para trazer o Gustavo Scarpa, né? Faz aí uma transferência na casa dos 26, 27 milhões de reais, mas parcelado em 3 anos esse valor. E aí o Scarpa, portanto, passa o Réveillon com os familiares no interior de São Paulo e depois, semana que vem, aguardado aqui em Belo Horizonte. Boa notícia, né? Afinal de contas, o jogador chega para ser reforço do Atlético. E aí a gente começa já a pesquisar no mercado da bola. O Atlético vai buscar mais quem? O Galo está à procura de quais posições agora, né? Quais são os novos alvos do Atlético após o Gustavo Scarpa? O que a gente pôde apurar aí nas últimas horas, Cirilo, é que o Galo vai com muita cautela no mercado, porque não vai fazer loucura. A SAF do Atlético tem uma gestão aí muito responsável. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, né, que faz muitos contatos aí, está sempre atento ao mercado. Inclusive, muitas vezes chegou à frente, né? No caso do Scarpa foi assim, de outros clubes. E aí, nas últimas horas, Cirilo, eu procurei no Atlético a informação seguinte. A gente está vendo aí no Rio de Janeiro, o atacante Luiz Henrique, é muito jovem, né? 22 anos. Ele hoje é do Real Betis da Espanha e está sendo disputado lá pelo Fla-Flu, né? É uma disputa Fla-Flu lá no Rio de Janeiro. O Fluminense estaria na frente, né, da informação que vem do Rio, porque já jogou por lá, né? Foi revelado pelo Fluminense. Ele é tricolor, parece. Ele é torcedor do Fluminense. Mas, de qualquer forma, o empresário dele disse, né, em entrevistas recentes, que estaria olhando tudo que vem do mercado, propostas e tudo mais. O Atlético, Cirilo, não chegou a fazer uma proposta ali no papel pelo jogador, mas sondou, né? O Galo tem essa obrigação, né, de pelo menos olhar esse jogador, atleta de velocidade. É uma posição muito valorizada e, pelo que eu pude apurar, é o seguinte: o Atlético se assustou com os valores. Para trazer o Luiz Henrique por empréstimo, seria um valor de 3 milhões de euros. É um valor alto. Empréstimo? Para empréstimo. E para compra, depois, né? Porque os times parecem que estão tentando lá, o Flamengo, o Fluminense, o empréstimo depois compra. Para compra já seria mais de 10 milhões de euros. Então, o Atlético deu aquela pisada no freio. Já trouxe o Scarpa e são alguns nomes que estão sendo falados no mercado. Esse Luiz Henrique é bom jogador, né? A gente sabe que pode fazer diferença no futebol brasileiro. Mas no Galo, com esses valores, estaria descartado no momento, viu, Cirilo? Vamos lá. Ô, Léo Figueiredo, você lembra que algumas semanas nós conversamos aqui, você falou assim, por que o Galo não vai atrás do Luiz Henrique? Você falou isso aqui. O Cláudio Rezende acabou de responder o porquê que o Galo não vai atrás do Luiz Henrique. Mas eu falei com você, falei o seguinte, ó, você vai trazer o Luiz Henrique. O patamar... O Flamengo foi o primeiro a falar do Luiz Henrique, né? Sim. Depois o Fluminense parece que entrou na jogada também. Até observando esse movimento de mercado e o interesse do cara que, pô, se eu tenho o Flamengo e o Fluminense, parecia que o Luiz Henrique indicava que preferiria voltar ao Fluminense. Pô, mas é dinheiro, né, gente? Não, então eu tô pensando aqui, eu falei pro Atlético ir atrás do Luiz Henrique, não atrás do Vini Júnior, com esses valores aí. Só pode. Né? 3 milhões de euros por um empréstimo. O Luiz Henrique, que sequer é uma realidade no Betis. Então não, né? Vamos com calma aí, né? Para o mundo aí pra gente descer. É um bom jogador, ainda é jovem. Se tivesse a possibilidade com valores, né, que fossem mais próximos da realidade, acho que seria
uma boa aquisição para o Galo, porque é um jogador de lado de campo, driblador, canhoto, habilidoso, que o Galo está precisando buscar, né? Entra ali no perfil para o elenco do Filipão, mas que sequer chegaria para ser titular absoluto no Atlético, né? Porque hoje o Galo tem uma dupla de ataque. E mexer na dupla de ataque hoje seria um erro, porque o melhor casamento que a gente teve foi de Hulk com o Paulinho, jogando os dois ali. Não o Paulinho jogando aberto pelo lado esquerdo, o Hulk jogando como centroavante. Então não há por que mexer no que está dando muito certo, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro em 2023. Então, eu continuo achando que o Galo precisa procurar os Luizes Henrique aí, né? Jogadores nesse patamar técnico. Agora, por esse valor aí, é mais fácil perguntar pro Real Madrid se não quer emprestar o Vini Júnior. Eu olhei aqui os números dele, são 60 jogos pelo Betis, 4 gols e 9 assistências, né? Ele é mais ele não é um finalizador, né? Não conclui as jogadas, né? Não é um cara de fazer muito gol. A verdade é essa. Ô Simões, quando a gente conversava aqui, o Léo levantou o nome do Luiz Henrique há algumas semanas, quando surgiu a notícia que o Flamengo estava interessado, a gente falava justamente sobre essa questão financeira, né? Sobre o patamar financeiro e que hoje é muito difícil competir com o Flamengo, por exemplo, se você não sair em vantagem, né? Se você não estiver à frente da negociação e conseguir conduzir essa negociação previamente. Porque quem tem 15 milhões de reais aí livre para conseguir um empréstimo, realmente é raro no futebol brasileiro. Eu tô com a escolha do Atlético, tá? Eu acho que tem que tratar dentro de uma realidade, não extrapolar o orçamento, não fazer loucura. Eu acho que tem que trabalhar dentro da vida real, viu, Alexandre Simões? Ô Cirilo, e até porque a vida real, ela tem a questão da competição, né? O Atlético não está buscando um atacante titular. O Atlético está buscando atacante para compor o grupo, tá? O Atlético não precisa de ataque titular. Ele já tem Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Você vai e contrata por empréstimo de 3 milhões de euros um cara que vai chegar aqui, vai querer ser titular, correndo o risco de ele não render porque ele não é titular. E isso acontece, isso é humano. Não estou dizendo que acontece com o Luiz Henrique, mas é humano. Tá? Quantas vezes a gente já viu isso no futebol? O jogador se desmotivar porque ele não é titular. Ele fazer biquinho porque ele quer ser titular. Fazer birrinha porque ele quer ser titular. Então, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil para o Atlético a busca desse atacante. Primeiro, porque o valor não pode ser muito exagerado, porque você está buscando um reserva. Segundo, que você vai trazer um jogador para compor o grupo. Claro que ele vai jogar muito. O calendário é muito extenso, né? O Atlético tem pretensões de brigar por títulos das 2 Copas do Brasil e da Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Vai ter que poupar time em competições importantes, entendeu? Mas o atacante que chegar ao Atlético não será titular. Então, não é uma situação fácil de você alinhavar esse custo-benefício do reforço ou dos reforços que o Atlético vai buscar para o ataque dele, Cirilo. Siga, Rezende. Um detalhe, né? Falando em valores, inclusive eu chamo a atenção, o torcedor do Galo que quiser mais detalhes, eu chamo a atenção para essa matéria que foi feita pelo nosso colega Hugo Lobão, na Itatiaia. O título dela é: com Scarpa, o Atlético pagou por todo o elenco o equivalente a 2 De La Cruz do Flamengo. O Atlético gastou aproximadamente 144 milhões de reais para contratar todos os jogadores do atual elenco. 144. O De La Cruz, o Flamengo está pagando 78. Então, 2 De La Cruz dá todo o elenco do Atlético. O Flamengo comprou o Gerson por 92, o Arrascaeta por quase 90. E o Atlético tem muito jogador aí que a gente vem citando, né? O Atlético trouxe muitos atletas, como o Paulinho, por exemplo, o Hulk, sem esse investimento. Teve questão de luvas, tudo mais. Na matéria aqui do Hugo Lobão, tem todos os valores, por exemplo, que o Galo gastou nesse elenco atual, um elenco competitivo, não um elenco que está aí entre os principais do futebol brasileiro. Então, mostrando que pode ser, sim, competitivo, sem ter que gastar tanta grana assim. O exemplo do Flamengo está aí. Montou um timaço, contratou 215 jogadores, foi ao mercado, competiu e dentro da realidade dele, que hoje o permite fazer uma compra de 10, 15, 20 milhões de euros. O Flamengo não ganhou títulos esse ano. O Flamengo montou um time com 200 mil opções e não ganhou um título sequer esse ano. Não é só encher o elenco de jogador, né? Ter 4, 5, 6, 7 opções para o ataque, deixar 2 titulares em qualquer time do Brasil no banco do seu time. O trabalho não se resume a isso, né, Léo Figueiredo?
Não, até mesmo que futebol não é ciência exata, né, Cirilo? Não é, como brinca o Edu Panzi, não é como no videogame. Você coloca os melhores jogadores, tudo dá certo. Não é assim que funciona. E existem alguns preços a se pagar em ter várias estrelas no elenco, né? Se você tem jogadores como o Gabigol, sentado no banco de reservas, você acha que isso é tranquilo de lidar? Por mais que você tenha um treinador como o Tite, que é o maior treinador desses últimos anos, né, no Brasil, o brasileiro, o Tite tem muito respaldo, muito respeito, tem muita moral, mas é fácil deixar um Gabigol no banco? O Everton Ribeiro no banco? Agora tá contratando o De La Cruz, vai ficar mais... Quem vai sentar? Vai pôr o Arrascaeta no banco? Isso aí ele não vai fazer, porque o Arrascaeta é dos melhores do time, mas tô dizendo, não é fácil fazer essa gestão. Então não basta pura e simplesmente ter o dinheiro para contratar, é preciso ter planejamento de elenco. E é isso que a gente diz sobre qual atacante o Galo vai contratar. 3 milhões de euros é muita grana no Luiz Henrique? É muita grana. Mas se o Atlético tivesse uma formação que ele precisasse exatamente de um Luiz Henrique, talvez ele ia lá gastar os 3 milhões de euros para trazer, porque esse jogador vai entrar como uma luva, ele é a peça que falta no meu quebra-cabeça. Essa peça era o Gustavo Scarpa. Era um meia para jogar ao lado do Zaratio e Hulk e Paulinho na frente. Agora o Atlético precisa de jogadores para compor o elenco. Você vai gastar uma baba dessa para compor o elenco? O Flamengo que faz. E que muitas vezes pode dar errado. Você tem estrela demais no time. Por mais que você tenha uma boa gestão, porque eu acho que o Tite é muito bom treinador e muito capaz, mas não é fácil. Problema que lá... Segura um Gabigol no banco, amigo. Problema que lá, antes do Tite, até o técnico era estrela, né? Até o técnico. Todos, né, que passavam, aí, né? Se quem tem que administrar a estrela também, fica mais difícil. Aí não aguenta. E aí, Rezende? É isso mesmo. Inclusive, acabou de me apitar aqui, ó, uma matéria do nosso Guilherme Abraão do Rio de Janeiro, aberto a propostas. Luiz Henrique espera definição entre Fluminense e Betis. Então, o Fluminense realmente é o time que está mais à frente. A matéria que está no site da Itatiaia, subiu agora a matéria no site da Itatiaia. Então, é esse o cenário. Daqui a pouquinho, Cirilo, eu vou falar sobre um outro jogador do Atlético. Esse faz parte, inclusive, dos planos para a temporada, mas que, por enquanto, tem uma situação para renovação de contrato, um garoto do Atlético emperrada, e tem o Savinho deu um palpite aí, viu, nas redes sociais sobre o futuro desse jogador. O Savinho tá brilhando, né? O Léo Figueiredo já falou aí, tá jogando muita bola na Espanha, e ele deu um conselho aí para um jogador que tá para renovar contrato com o Galo. Daqui a pouquinho eu falo, viu, Cirilo? Opa, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Cláudio Rezende, já mais o Galo aqui no Rádio Esportes. E você tá precisando de dinheiro? Tem uma dica para você. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. Muito simples, sem burocracia, não compromete sua renda, não tem parcelas mensais, seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo é 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Rápida pausa, já tem mais do mercado da bola, hein? Vamos falar sobre contratações. Tem gente contratando demais, tem gente ficando livre aí nas próximas horas. Vamos falar sobre isso também aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia.